pincéis. Tati, fala dos seus pincéis. Gente, eu já fiz tanto vídeo de pincel. Eu vou ensinar vocês a fazer uma busca nas 3 redes. Se você colocar Tati Queiroz Makeup, pincéis, Tati Queiroz Makeup, pincel, vai aparecer vários vídeos. Aqui em qualquer outra rede. Mas eu vou fazer, porque vocês me pedem. O que vocês me pedem que eu não faço? Eu tenho muito pincel. Não vou mostrar todos que eu tenho, porque senão esse vídeo vai ter, sei lá, 3 horas, entendeu? Porque eu tenho muito pincel. Mas eu vou dizer os pincéis favoritos que eu tenho pra aplicação de cada parte da maquiagem, tá? Então vamos lá. Pincéis para base. Eu gosto dos pincéis Kabuki pra base, tá? Esse aqui é o Y03 da Seven Colors, mas a Dye Makeup tem um também, que é o F18, tá? Então, olha só, ele é assim, muito denso, topo reto. É o tipo de pincel que eu mais gosto de aplicar base. Por quê? Porque ele esfuma muito bem a base e deixa polida a pele. Por isso que eu gosto, tá? Então, esse é o meu tipo preferido. Aí, quando eu quero uma cobertura mais leve, que eu não quero carregar, eu quero, assim, que a pele fique muito transparente, eu uso um pincel mais fofo. E aí, pra isso, eu recomendo esses pincéis. Tá vendo que eu tenho aqui um kitzinho só de pincel de corretivo? Esse tipo de pincel aqui, tá? Que você tem o da Nina Secrets. O meu que tá em uso, inclusive, é o da Nina Secrets, que é o multifuncional. Esse aqui da Real Techniques é o original da Real Techniques, que é o Setting Brush, tá? E a Shein tem um monte, assim, ó. Esse aqui é da Shein, genérico, tá vendo? Bem parecido. Então, quando eu quero um acabamento mais, assim, translúcido, tá? E de vez em quando eu uso esponjinha. É raro, porque eu não tenho paciência pra esponjinha, porque a esponjinha tem que lavar todo o uso. E o pincel eu só passo um líquido, esse líquido aqui, ó, da Class Vogue, pra limpar pincel. Eu sempre tenho uma toalhinha no meu colo que eu vou limpando os pincéis, tá vendo? Então, quando eu termino de aplicar a base, eu borrifo aquele líquido no pincel, faço assim e guardo, tá? E aí, todo mês, eu troco os pincéis que eu tô usando, que ficam aqui, ó. Esses são os que estão em uso agora. Eu troco isso aqui tudo, lavo esses e ponho outros no lugar, tá? Gente, lembrando que eu compro pincel há mais de 20 anos. Então, tem pincel que dura muito, tá? Corretivo. Eu gosto muito de pincel de esfumar pra corretivo. Atualmente eu tenho esses dois aqui, da Ruby Kisses, que são pincéis de sombra, pincéis de esfumar, mas que eu adoro usar pra corretivo. Inclusive, eu já apliquei com esse aqui. Esse daqui da Real Techniques, que é o 242, que toda vez que eu uso alguém me pergunta, mas ele é só pra corretivo, então eu não acho ele tão versátil. Eu prefiro um pincel que eu posso usar pra outras coisas também. Também da Real Techniques e também réplica da Shein, tem esse aqui, que é um mini cabuquinho, que também é legal pra aplicar corretivo. Mas pincel de esfumar super rola, além dos seus dedos, obviamente. Esse aqui, que vocês me perguntam sempre que eu uso, também é da Shein, e é a réplica, cópia do da Rare Beauty, tá? É corretivo. O que você precisa saber é que para aplicar produtos cremosos é legal um pincel com cerdas densas e curtas para fazer esse movimento de polimento. Eu também gosto muito desse aqui, ó, da linha de pincéis inclusivos da... Se você é deficiente físico, tá vendo, ó? É a linha de pincéis articulados da Make Be. Eu gosto muito desse aqui para aplicar corretivo também. A Dye Makeup tem esse aqui, que também funciona pra isso, tá? Que é o F13. Pra contorno, bronzer, cremosos, eu gosto desse tipo de pincel. Porque ele, mais uma vez, esse aqui é um pincel Kabuki que dá muito bem pra usar pra base. Mas como ele tem a cerda curta, ele não tem tanta maleabilidade, eu gosto mais dele pra aplicar esses produtos aqui, cremosos, tá? Então, assim, esse aqui da Macrylan é o W115 da Macrylan, tá? Ele tem esse topo reto, é um pincel Kabuki bastante denso, que eu gosto pra produtos cremosos no rosto. Pra blush, eu gosto muito dos pincéis assim. Isso aqui é tudo pincel de produto cremoso. Blush, contorno, então eu gosto de pincéis densos. Tipo, esse aqui da Mari Saad, que não existe mais, eu acho que era da Oceania, o MS2, que é ótimo pra aplicar blush em creme. Esse aqui é ótimo pra aplicar contorno em creme, tá vendo? E aí desse aqui eu tenho 4, que é da Oceania, ainda existe esse aqui. Um tá lavando. Mas eu tenho 4 dele, tá vendo? Ele tem esse formato chanfrado, que super encaixa bem aqui na bochecha pra aplicar blush cremoso. E eu gosto também, pra blush cremoso, dos pincéis Duo Fiber, tá? Quero esfumar. Só que é legal com blush mais cremoso. Blush líquido, eu prefiro isso aqui mais denso, porque o blush líquido, com esse aqui, acaba riscando mais, tá? E aí, eu posso mostrar um que ainda existe, porque esse aqui era da Beauty Box, que não tem mais. Mas a Oceane tem esse aqui, ó. Esse Duo Fiber. E a Dye Makeup tem também. Eu tenho esse aqui da Dye Makeup, que eu tenho 2, inclusive, que é o F08. Eu gosto muito dele pra aplicação de produtos cremosos na pele. Ó, esse que é o F18 da Dye Makeup, ó, que eu falei que é igual aquele outro. Eu me apaixonei, é o que eu tô usando mais, por esse pincel aqui da Nina, que tem esse mesmo formato que eu mostrei, só que ele é maiorzão, então ele aplica mais rápido. Eu gosto muito dele pra aplicar blushes cremosos e líquidos. Ah, Tati, eu não gosto de blush líquido, eu gosto de blush em pó, eu gosto de contorno em pó. Aí eu prefiro os fofões, esses assim, ó, que a cerda é mais comprida,
e mais fofa, porque aí você esfuma muito mais fácil. Esse aqui é o A07 da Macrylan, eu tenho 2 dele, tá? E ele é ótimo pra aplicar blush em pó. Agora, assim, ainda assim ele é muito denso, então dá pra aplicar produto cremoso também. O que eu mais gosto pra aplicar pó são esses assim, ó, rabo de cavalo, fofinho. Esse aqui é da Nadia Tambasco com a Oceane. Esse aqui é o A19 da Macrylan, que é o que eu mais uso pra aplicar blush em pó, porque ele deixa, ó, um acabamento mais esfumado, ó. Você consegue fazer assim, tá vendo? Quando você pega um muito denso assim, é mais difícil de esfumar o pó. Por isso que eu gosto desses rabos de cavalo assim. Então, pó, pincel fofo e menos denso, com menos cerdas. Líquido, pincéis mais densos, com muita cerda, mais curtinho, tá? Daquele parecido com o da Macrylan, tem o da Eudora também. Tá vendo? Eu tenho muito pincel. Esse aqui eu adoro pra aplicar contorno em pó. Enfim, eu tenho muito pincel, gente, muito. Então, fora os que estão ali que eu quero vender. Eu quero vender os profissionais. Que eu não tô mais trabalhando profissionalmente, eu tô vendendo tudo. E aí, pincéis de olhos, eu tenho muitos que eu amo, tá? Eles estão basicamente nessa case aqui. Mas eu tenho os da coleção da Nina, que eu acho uma excelente coleção pra iniciante. Porque ele tem 5 pincéis, quer ver? Eu vou pegar aqui pra vocês. Esse conjunto aqui da Nina é muito legal, porque ele tem o pincel esfumador mais grosso, um pincel esfumador mais fininho, que é pra você pegar áreas mais... você quer esfumar a borda da sombra, sabe? Tem de aplicar a sombra, tem de esfumar nos cantinhos de precisão e tem de delineador. Então, eu acho esse kit aqui excelente, tá? Eu gostava muito do kit da Mari Saad. Eu nunca tive todos, porque eu nunca vi necessidade de ter todos. O que eu mais gosto de esfumar era esse aqui, que eu não sei se ainda existe, gente. Eu acho que vocês ainda encontram no site da Oceane, mas é o MS14. Eu tenho 2 dele, ó. É o meu pincel preferido de esfumar da vida. É esse aqui, adoro. Por isso que eu tenho 2. E aí, eu tenho esse aqui de esfumar menorzinho e esse aqui de aplicar sombra. São excelentes esses pincéis, mas eles são mais caros, tá? E aí você tem os pincéis da Candice Berenice. Eu tenho um pincel da Candice Berenice, esses pincéis devem ter uns 15 anos, ó. E estão inteiros ainda. Eu gosto bastante também. Não sei como é que eles estão agora, né? Mas na época que eu comprava, eu gostava bastante deles. Então, assim, pra olhos, eu acho que você precisa ter... Eu vou mostrar os que estão em uso agora, tá? Que eu gosto bastante, inclusive. Antes... eu vou falar uma coisa. Você precisa, em geral, de um pincel de esfumar, um pincel de detalhe, um pincel de aplicar sombra. Esses 3 já te resolve a vida, não precisa de um monte, tá? Só que aí, eu tenho o olho menor, eu preciso de um pincel de aplicar sombra menor. Aí você pega um menor. Eu preciso de um pincel de esfumar menor, porque o meu olho é pequeno. Aí você pega um pincel de esfumar menor, tá vendo? Então, é basicamente isso. Tem um pincel da Dye Makeup, que eu tenho 3 dele. Tem um limpo, esses 2 em uso. É o 125. Por que eu adoro esse pincel? Porque ele é fofinho, tá vendo? Ele tem bastante cerdas, ó. Foi o que eu usei pra fazer essa make, por isso que ele tá roxo. E o que acontece? Você consegue depositar e esfumar quando você vira ele assim. Porque ele tem bastante cerda, tá vendo? Então, eu acho um pincel muito versátil. 125 da Dye Makeup. Você pode ter ele e um de precisão que vai resolver a vida, entendeu? Aí, assim, eu gosto muito desse aqui, mas é muito caro, eu não vejo necessidade, que é o 224 da MAC de esfumar. Ele cabe exatamente onde precisa e ele é legal pra corretivo também. Eu gostaria de ter uns 4 dele, mas eu só tenho um. Eu comprei há mais de 20 anos, ele tá até hoje aqui inteiro, tá vendo? Ele é muito, muito bom esse pincel, mas é caro, tá? Os pincéis da MAC giram em torno de 180, 200 e poucos reais, tá? Quando não é mais, dependendo do tamanho. Por isso que se você quer pincéis profissionais, eu iria no da Dye Makeup. Então, eu tenho esse aqui da Dye Makeup, esses 2 aqui de esfumar, que também são muito legais. Porque esse é um de esfumar. Você vê que ele é parecido com o da MAC, ó. Só que ele é menos denso, ó, ele tem menos cerdas. Então, ele é legal pra você fazer áreas menores, onde você não quer esfumar muito, tá? Esse aqui, por exemplo, quando você quer fazer uma precisão, eu quero esfumar só aqui no cantinho, tá? Vou dizer o número. Esse é o 136, esse é o 138, da Dye Makeup. Eu quero um pincel de esfumar muito pequeno, meu olho é muito pequeno. Aí você pode ter esses assim, de detalhe. Esse aqui é bem pequenininho. Esse é o 132 WS da Dye Makeup, tá vendo? Você consegue encaixar ele aqui, ó, e fazer esfumadinhos bem rente. Então, gosto bastante desse também. Isso que eu falei pra vocês. Um pincel de esfumar, um de aplicar e um de precisão resolve a vida. E é isso, gente. Eu acho que é isso. Pincel de boca eu não uso nunca, a não ser em cliente. E eu não tô atendendo mais, mas aí, esses pincéis assim, de detalhe, servem pra boca, sabe? Esse aqui da MAC é antiquíssimo. Nem sei se ele ainda existe. E assim, vou ser bem sincera, esses pincéis aqui, eu fujo deles. Eu só tenho um que eu comprei pra experimentar, esse aqui é da Shein. Por que acontece? Como é que você vai guardar isso? Eu guardo os meus pincéis assim, aí eu vou ficar fazendo, ele vai ficar assim. Ou ele vai ficar assim.
ou ele vai ficar assim, vai ficar todo torto. Então, eu não gosto de pincel duplo. A não ser que isso você só vai levar na bolsa, né? Aí tudo bem. Esqueci de uma coisa, pincel de iluminador. Super rola de aplicar iluminador com esses pincéis assim, multifuncionais, fofinhos, com esses de esfumar, tá? Mas se você quiser ser preciosista, você pode ter um pincel leque, que é um pincel que aplica o iluminador de uma forma mais delicada, sabe? Você consegue fazer assim, ó, varridinhas e tal. Mas é preciosismo, tá? Então, vai em mim que você vai bem. Gente, esqueci de falar de pincel pra pó. Mas assim, pincel pra pó, o mesmo multifuncional que você usar, inclusive eu apliquei pó aqui com ele. E aí quando eu apliquei, eu esqueci que eu não falei pra vocês o pincel de pó. Eu usei pra aplicar pó esse aqui. Que é esse, todo pincel assim, cabeludinho, muito fofinho, compridinho, serve pra aplicar. Tanto blush em pó, quanto iluminador, quanto pó no rosto. Então assim, esse tipo de pincel fofão é ótimo pra aplicar esse tipo de produto, tá? Em pó. É o que eu mais gosto. Tanto que, assim, os pincéis de sombra que eu mais gosto são desses, assim, pequenos, né? Se vocês não quiserem... Ah, Tati, eu não acho na Shein, não gosto de comprar online, não quero comprar o da Nina. A Quem Disse Berenice tem esse aqui, ó. Que é fofinho, assim, também, que serve pra... Eu só acho que ele é pouco fofo, ele podia ser mais fofo, assim. Tá vendo, ó? De lado ele é mais fofo que de frente. Mas ele é ótimo pra aplicar iluminador, pozinho e tal, tá? E assim, o tipo de pincel que a gente menos usa são os pincéis muito grandes. Aqueles de pó grandões, é muito difícil eu usar aquilo. A não ser quando eu quero passar pó no rosto todo, que é cada vez mais raro, né? Então, assim, não precisa ter aquele, de verdade. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!